Vamos ler, queridos e amados irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. Vamos iniciar a leitura no versículo 11. Essa Bíblia fica na página 115 do Novo Testamento. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Estes versos. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor Jesus, irmãos, sempre evangelizando e ensinando a respeito das coisas de Deus, sempre, irmãos, trabalhando, cumprindo a sua missão. E se deslocava nos lugares ali onde o Espírito Santo o guiava e o movia. Não ficava, às vezes, irmãos, só ali, irmãos, em determinado lugar, ou aonde nasceu, ou aonde cresceu, que ele nasceu em Belém, mas cresceu ali em Nazaré. Mas ele andava em todo lugar e passou também a pequena infância no Egito. Depois, quando Herodes havia morrido, aí o anjo apareceu e eles voltaram para Israel. Então, irmãos, ele sempre se deslocando e ensinando, falando das coisas de Deus, e ia a toda parte, irmãos, ia a todo lugar onde o Espírito o guiava. E havia lugares, irmãos, que as pessoas evitavam. Havia lugares que nem todo mundo ia, porque pela lei de Moisés, irmãos, havia lugares que eram para ficar as pessoas ou que tinham cometido crime ou que tinham lepra, que era uma doença contagiosa naquela época. Então, irmãos, nesses lugares as pessoas não iam, né? Ficavam ali em Jerusalém ou ficavam nas cidades em volta, mas nesses lugares que a lei de Moisés determinava, que governava o povo de Israel, porque o povo de Israel obedece à lei de Moisés, que estabelecia então lugares isolados, retirados e afastados do convívio das pessoas e da irmandade, ou porque estavam enfermos ou porque haviam cometido crimes. Então imagina a vida dessas pessoas, era uma vida triste, isolada da sociedade, e também não iam a Jerusalém para adorar, não iam a Jerusalém para entrar, não podiam entrar no templo. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, ele se deixava guiar ali pelo Espírito Santo. E está escrito aqui que aconteceu que o Senhor Jesus, indo de Jerusalém,
passou pelo meio de Samaria e Galiléia. E tem um outro agravante aqui, irmão, nesse meio, que a Irmandade sabe, que havia uma divergência entre os moradores de Jerusalém e os moradores de Samaria, porque eles não se comunicavam, porque lá no passado havia tido guerra entre eles. Bem lá no passado, irmão, já voltando nos tempos de Davi, Samaria havia sido como que uma capital daquelas 10 tribos que se separaram das 12. Ficou só Judá de um lado, Judá e uma outra tribo, e ficou as 10. E Samaria ficou, vamos dizer, a capital de um povo que era contra os seus próprios irmãos. E depois aconteceram outras coisas, de maneira que os habitantes de Samaria, irmãos, eles não conviviam com os israelitas. Além de não conviver, também não tinham amizade. Mas o Senhor Jesus, está escrito aqui, aconteceu que indo ele a Jerusalém, ou melhor, indo ele a Jerusalém, indo para Jerusalém, né? Então ele estava fora. Ele passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E está escrito aqui que entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens, leprosos, que pararam de longe. Então, o Senhor Jesus, ele ia onde o Espírito guiava. E o Espírito guiou o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo guiou, para ali ele foi. E passando nessa aldeia, irmão, justamente se vê que era uma aldeia onde viviam então os doentes, os leprosos, cumprindo assim a lei de Moisés, que está escrito que pararam de longe. Eles estavam lá do outro lado, o Senhor Jesus aqui, eles pararam de longe, porque era considerado uma enfermidade contagiosa. Além de eles viverem nessas cidades, não podiam nem se aproximar das pessoas, nem dos seus parentes. Então eles pararam de longe, mas dali eles levantaram a voz. Senhor Jesus aí, os leprosos 10 ali, Jesus, gritaram não, está escrito, levantaram a voz, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Porque eles viviam aquela vida triste, além de enfermo, isolado da família e da sociedade. E ele vendo-os, o Senhor Jesus vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque tinha uma cláusula na lei que dizia assim, se o doente, ele se curar da sua enfermidade, da lepra, ele pode voltar a conviver com a sociedade e com a família, desde que ele se mostre para o sacerdote. Se mostrar é mostrar o seu corpo mostrando que já não tem mais a enfermidade, que já se curou, que não tem nada que venha impedir. Por quê? A aplicação daquela lei era pelo sacerdote. Então, o Senhor Jesus, ele não veio para contradizer a lei de Moisés, ele não veio para desfazer aquilo que já estava feito, ele veio trazer coisas novas e melhores. Glória ao nome santo do Senhor. Então, gritou, Jesus, mestre. Aqui, irmão, precisamos observar uma coisa. Enquanto muitos não recebiam o Senhor Jesus, não criam, esses leprosos que estavam distante da cidade, distante da família, distante da sua convivência, por certo eles ouviram falar do Senhor. Eles ouviram, irmãos, e receberam o Senhor com fé no coração. Nem todos recebiam. Irmã, às vezes o Senhor permite que alguém entre numa situação difícil, que é para que ali, quando vem a situação difícil, fica quebrantado. Quando vem a situação difícil, fica ali, irmão, pesaroso, fica pensativo. Então, às vezes o Senhor permite a situação difícil e faz chegar também até a pessoa a mensagem do Evangelho.
faz chegar até a pessoa, aleluia, a mensagem da graça, da salvação. Porque uma coisa é verdade, irmandade, se tiver tudo bem, a vida vai às mil maravilhas, o saldo no banco está uma beleza, e os filhos, netos, estão tudo cheio de saúde e de alegria, irmão. Vamos aqui meditar entre nós, irmão. Quem que vai lembrar de Deus? Quem que vai pensar em Deus? Por isso, irmão, tem um Jó, tem um mérito, né? A irmandade se lembra de Jó. O Senhor abençoou a vida de Jó, deu-lhe gado, ovelhas, os filhos, e os filhos se reuniam periodicamente, todos na mesma casa, para comer e beber. E Jó, está escrito que ele fazia os sacrifícios pelos filhos. Bendito seja Deus. Então, mostrando, irmãos, que ele, apesar da riqueza, ele sabia que toda aquela benevolência vinha da parte de Deus. Irmãos, às vezes o Senhor, quantos de nós, o Senhor permitiu uma situação difícil e ali, irmãos, nós então começamos a pensar em Deus e ouvimos a mensagem da palavra e a palavra caiu no nosso coração. Então, irmão, irmã, bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele tem a chave, Ele tem a ferramenta certinha para trabalhar na vida de cada um de nós, na sua presença. O Senhor tem a ferramenta, a chave certinha que abre algum coração fechado, alguém que não entende. Bendito seja o nome santo do Senhor. Irmão, irmã, a mente é só Deus que entende, irmão. Cada um, que nós estamos aqui enquanto em 150, 100 e poucas pessoas, pode ter certeza, irmão, cento e tantas ideias diferentes, cada um tem materialmente falando. E materialmente falando, irmão, são ideias diferentes, pensamento diferente, origem diferente, histórico diferente e também, aleluia, expectativa diferente. Mas espiritualmente, irmão, irmã, aleluia, nós cremos que temos um só Espírito entre nós, que é o Espírito Santo, que, aleluia, nos fez batizar no mesmo batismo em nome do Senhor, bebemos do mesmo Espírito Santo, comemos da mesma palavra e esperamos, como estamos aqui, um dia morar na mesma Jerusalém celestial. Mas, irmão, materialmente cada um é uma cabeça, cada um, e não adianta, irmãos, e está escrito, irmãos, que na palavra, que o caminho do Senhor nem o louco errará. Nem o louco errará o caminho do Senhor. Irmão, irmã, aleluia, deixamos, bendito seja Deus, às vezes alguém pode pensar, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, esse não tem mente, aquele não tem a mente, aquela não tem mente, mas o que importa é todos nós não perdermos a mente de Jesus Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. E ali eles pararam de longe. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Senhor, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que eles indo, eles já tinham crido, eles indo, ficaram limpos da lepra. E certamente, irmãos, o sacerdote então autorizou que eles voltassem a conviver com a família e com os vizinhos e voltassem para a cidade. E está escrito aqui, irmãos, que um deles, um dos 10, vendo que estava são, que estava curado, havia sarado, voltou glorificando em alta voz, quer dizer, voltou ao Senhor Jesus e caiu-se aos seus pés, aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Quer dizer, irmãos, ele não se comunicava com os judeus, não se comunicava, irmãos, não era para ele se comunicar com o Senhor Jesus, porque havia essa animosidade entre esses dois povos.
e caiu aos seus pés com o rosto em terra e dando-lhe graças, e este era samaritano. Irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. Ele não conseguiu continuar a sua vida sem voltar para dar graças a Deus. Então, irmãos, quer dizer, e ele era samaritano, quer dizer que ele não via o Senhor Jesus apenas como judeu, como hebreu. Ele viu o Senhor Jesus como Filho de Deus também. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Irmão e irmã, então ele voltou e prostrou seu rosto em terra e adorou ao Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. E está escrito, irmãos, o Senhor Jesus disse, mas não foram 10 os limpos da lepra? Não foram 10 os que creram e foram curados? E onde estão os 9? Quer dizer, só você que voltou aqui? Quer dizer, só você que... Porque tem uma coisa, irmãos. Um é aquele que reconhece o Senhor só para alcançar uma cura, alcançar um casamento, alcançar um emprego melhor, alcançar uma casa, alcançar uma vida material melhor. E disso daí está cheio, irmãos. Mas outro são aqueles, aleluia, que buscam o Senhor para a salvação da sua alma. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, só esse aqui voltou. Então ele disse, não foram 10 os que foram curados? Não foram 10 os que clamaram? E onde estão os 9? E disse, não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro. Quer dizer, os da casa mesmo não dava valor ao Senhor Jesus, mas o estrangeiro dava valor. Bendito seja Deus. Irmão, por isso o Senhor veio primeiro para os israelitas, primeiro para os hebreus, primeiro para aquele Israel lá, irmão. Mas eles rejeitaram o Senhor, eles rejeitaram, irmãos, aleluia, o Senhor Jesus e penduraram Ele no duro madeiro da cruz. Então, irmão, irmã, o Senhor chamou esses estrangeiros aqui e toda a irmandade que serve a Deus. Bendito seja Deus. Irmão, nós não éramos contados para ser salvo, não éramos para fazer parte desse povo, não era para nós estar perdidos com uma sentença de morte sobre a cabeça. Dá graças a Deus, você foi achado e tem uma sentença de vida sobre a tua cabeça. Vida material e vida espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. E diz o Senhor, irmão, irmã, você busca a Deus por causa da salvação da tua alma, pois ainda nesta terra, ainda o Senhor vai fazer milagre na tua vida. Ainda nesta terra, o que precisar fazer o Senhor vai fazer, porque você crê na salvação, o Senhor vai fazer milagre para você continuar firme e entrar no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, irmã, mais uma vez, quem sabe alguém não era nem para estar aqui nessa tarde, às vezes tinha algum assunto, algum convite, mas você entendeu que valia mais a pena estar aqui. Aleluia, você lembrou do Senhor, não é, irmão, irmã? E o Senhor não se esquece de você. E o Senhor manda dizer, aleluia, você veio aqui por minha causa, aleluia, na verdade, aleluia, bendito seja Deus, você veio aqui também porque demonstra o cuidado que você tem pela tua alma. Aquilo que você deixou para estar aqui 10 vezes mais, o Senhor vai te abençoar na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.